Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho nas relações internacionais. Eu sou Natália Mello, sou professora aqui do curso de Relações Internacionais da PUC, sou também vice-coordenadora do curso. Eu vim aqui conversar um pouco com vocês, fazer uma apresentação aí sobre o nosso curso, um bate-papo, né? E contar um pouco também da nossa realidade, a nossa trajetória, né? Além de professora aqui do curso, eu também sou editora-chefe da revista Lua Nova, de revista de cultura e política, que é produzida pelo SEDEC, que é um centro de estudos de cultura, e que eu também faço parte da diretoria do SEDEC, né? Depois posso contar também um pouco mais para vocês da minha trajetória profissional, né? Hoje eu vou conduzir esse bate-papo, né? Que faz parte de uma série de lives pensadas para abordar a questão do mercado de trabalho para os cursos que são aí, que fazem parte do vestibular de inverno da PUC São Paulo, né? Essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação da PUC, atualmente pró-reitor Flávio Saraiva, que organizou essa iniciativa, e o principal objetivo é tirar dúvida, né, de todos que estão prestando vestibular, né, do meio do ano. As inscrições se encerram agora em 20 de junho, então tirar dúvida. A gente sabe que esse é um momento importante, né, de muita ansiedade, né, que vocês têm uma série de angústias, né, e a gente quer aproveitar esse bate-papo para esclarecer com vocês um pouco mais sobre o curso, um pouco mais sobre o mercado de trabalho, da nossa realidade, vivência puquiana aqui, né? A minha convidada, que vai compartilhar aqui o espaço da live comigo, é a ex-aluna aqui da PUC, a Séries Kotoski Ferreira. Seja muito bem-vinda, Séries. A Séries é PUCiana Raiz e vai estar aqui conosco, a me ajudar aqui a conversar aqui com vocês e tirar todas as dúvidas. Oi, professora. Boa tarde, todo mundo. Queria agradecer o convite da professora da Pró-Reitoria de Graduação. Eu acho que antes de eu entrar na PUC, e depois que eu entrei na PUC, esse diálogo com os veteranos foi sempre muito importante para saber sobre o curso, para ter orientações. E eu acho que antes de escolher o curso, todo mundo fica com muitas dúvidas, mercado de trabalho sendo uma delas, mas também o que fazer dentro da universidade. Então, eu estou feliz de estar aqui nessa posição agora, sendo que há 4 anos eu estava na posição de ouvir essas pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. E, bom, eu acho que eu vou me Nós apresentar que um pouco. agradecemos, Séries. Bom, vou me apresentar um pouco. Meu nome é Ceres, eu me formei em RI na PUC ano passado. No momento, eu estou fazendo mestrado no programa Santiago Dantas, que é Unesp, Unicamp e PUC. Desde o início, eu acho que eu entrei, na verdade, eu peguei o primeiro ano de pandemia, no meu caso específico, né? Eu peguei meu primeiro ano de pandemia na faculdade, então eu não consegui ter muita interação, eu acho, com as instituições da PUC. Foram mais as matérias, eu não consegui ter muito esse contato com uma comunidade, né, dos alunos. Então, foi realmente no meu terceiro semestre que eu consegui conhecer as instituições físicas da PUC, consegui conhecer a Prisma, que é a empresa júnior da PUC, consegui conhecer a bateria de relações internacionais, da qual eu faço parte até hoje, consegui conhecer os projetos que a PUC promove dentro da faculdade, que eu vou falar um pouco mais depois. Mas então foi muito legal ter esse contato na faculdade dessas diversas instituições que a PUC oferece para a gente, né? Então, acho que falando um pouco, primeiramente, falando um pouco sobre essa questão de formação, né, de RI, que eu acho que sempre fica a dúvida o que você vai fazer com seu diploma de RI, onde você pode atuar. Eu acho que antes de eu escolher ir para RI, na verdade, a minha escolha era direito e história. Então, essas eram as minhas escolhas, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre RI. Eu falei, vou dar uma chance, né? Porque, querendo ou não, tinha sempre essa questão latente de querer entender os aspectos internacionais, que, querendo ou não, não correspondem somente à diplomacia, né? Corresponde também às coisas do nosso dia a dia,
Por que que uma guerra no leste europeu, na Ucrânia, vai aumentar o preço do trigo, enfim. E porque, como que isso afeta a nossa vida, como que isso está presente não somente em Brasília, mas como que isso está presente nas cidades, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, acho que eu sempre tive essa questão latente e eu decidi dar uma chance para a RI. E eu acho que quanto mais eu fui avançando no curso, mais eu fui vendo as oportunidades diversas que o curso de RI oferece, e seja no setor privado, no terceiro setor de ONGs, ou mesmo no governo, né? Eu acho que a oferta em municípios, órgãos estaduais são muito diversas. Existe muito essa demanda hoje em dia por pessoas que tenham essa formação com um olhar internacional, com um olhar crítico, que entendam o cenário político. Então, as opções são muito diversas, na verdade. A gente pode falar um pouco mais depois. Bom, eu acho que eu posso falar um pouco da minha trajetória, assim, meio semestre por semestre, talvez, brevemente. Quando eu comecei na PUC, eu já tinha interesse em entrar nas instituições, em fazer parte. Acabou que online você só conseguia fazer parte de algumas instituições, né? Não tinha muito, por não ter um ambiente físico, você não conseguia participar tanto, né? As instituições são meio paradas. Mas a partir do meu terceiro semestre eu comecei a conversar com a professora Natália e eu demonstrei interesse pela iniciação científica. Eu achei que ia ser eu já tinha um interesse pela área acadêmica, né, pela pesquisa, que é um ponto que eu acho que a PUC incentiva muito também, né. Eu acho que a iniciação científica, na verdade, eu comecei a conhecer porque os meus amigos falavam muito sobre, que tinham interesse de fazer, e esse incentivo da própria faculdade, eu acho que é, faz a conversa chegar na gente e a gente acaba tendo essa vontade. E é muito legal esse incentivo mútuo que os colegas têm, né? Então, a partir do terceiro semestre, eu apliquei para fazer a iniciação científica. Eu fiz a minha iniciação Talvez científica. seja bom, desculpa te interromper, sério, mas só talvez seja bom, às vezes quem está nos ouvindo não sabe exatamente o que é uma iniciação científica, né? Tem Sim. alguns colégios de ensino médio que até oferecem essa opção, né? Agora eu às vezes tenho uns alunos que falam, eu fiz iniciação científica, né, no meu ensino médio. Mas só para caso quem esteja ouvindo não sabe, né? Iniciação científica, como o próprio nome diz, é uma iniciação realmente à ciência, a produzir pesquisas, né? Aqui na PUC é uma coisa que a gente incentiva, né? Independente de o estudante querer ou não querer seguir uma carreira acadêmica, né? O que é interessante da iniciação científica é você poder se aprofundar mais em torno de um assunto, de uma temática que já te interessa, né? E mais do que isso, a iniciação científica é um espaço que o estudante produz muito uma autonomia intelectual, né? De você correr atrás sozinho das coisas, e isso às vezes a gente até está meio atrasado aqui no Brasil de saber a importância disso, mas isso é uma coisa muito valorizada, né? Alguém que sabe conduzir e fazer ali produções, saber aonde buscar informações sozinhos, né? A gente já teve uma ex-aluna, por exemplo, que conduzimos uma live parecida com essa, e que ela estava contando como que ela foi aceita para um estágio na ONU, né? E ela comentou que uma vez ela perguntou para o chefe dela, mas por que você me escolheu? E aí ele falou, eu vi que você já tinha feito iniciação científica, eu pensei, ela sabe fazer as coisas sozinha, eu não vou ter que ficar ensinando muita coisa para ela, né? Então já é alguém que sabe correr atrás das informações, né? Só para acrescentar um pouco disso, Séries, mas continua aí falando da sua iniciação. Não, com certeza. Eu acho que um ponto que você falou também é a iniciação científica não significa que é uma coisa que você obrigatoriamente vai ter que seguir o ramo acadêmico no futuro. Eu acho que a iniciação ela é importante para a pesquisa, para te dar essa autonomia. E é isso, essa autonomia ela não vai ser usada necessariamente para uma pesquisa acadêmica, para uma docência no futuro. Se o caminho a seguir forem outros, eu acho que toda a experiência de você saber escrever melhor, de você ir atrás de você saber escolher o seu projeto, de você ter essa autonomia de ir atrás, buscar
enfim, documentos. Eu lembro que na minha iniciação científica, eu até estava explorando uma entidade que tinha a qual os documentos da entidade estavam numa universidade americana. E aí eu lembro que a professora Natália incentivava a gente a procurar fontes primárias, né? Procurar nos documentos. E eu até mandei mensagem, eu tive em contato com uma pessoa de uma universidade americana, assim, e foi muito legal, assim, sabe? Claro, você vai. É uma pesquisa mesmo que você vai estar ali na mão na massa e é o seu projeto, é o seu bebê. E é um ano de pesquisa, mas é muito legal. Eu falo, é o seu bebê que você vai produzir, e aí depois você tem um projeto seu ali. Então é muito interessante, assim. Exato. Então, não é necessariamente só para a área acadêmica, é um desenvolvimento que você vai ter, que é de relação com as pessoas, de você saber se comunicar, de você saber onde pesquisar, sabe? E com certeza isso facilitou meu caminho depois para fazer o TCC, para fazer os meus trabalhos da faculdade, para entrar no mestrado, para fazer um mestrado agora. Então, eu acho que eu sempre recomendo muito, assim, eu acho que é muito legal a Uhum. conversa que eu tenho com os calouros, não necessariamente os que entram, né, mas os que estão no segundo, terceiro semestre, ficam com dúvida, aí eu sempre incentivo, eu sempre falo que eu estou muito aberta, que eu adoro falar sobre isso, eu acho que é muito importante você mergulhar nas coisas que a faculdade tem para oferecer, né, porque agora é a hora de você buscar. Acho que para além das matérias, eu até ia falar um pouco sobre o currículo da PUC, né? Que eu acho que a formação de RI, ela providencia para você uma formação muito completa, né? Porque você tem ali Isso. política internacional e nacional, você tem economia, a gente tem matérias de direito, administração, então a gente tem aulas de laboratório, questões mais práticas, né? Laboratório, aprender a falar em público. Eu acho que você desenvolve vários âmbitos, assim, que vão te ajudar muito profissionalmente e que vão abrir uma gama de opções, assim, né? Mesmo de empregos e de possibilidades para o futuro, para a qual você vai estar muito bem formado, né? Exato. É bom para quem ainda está pensando se vai prestar mesmo o curso de Relações Internacionais ou não, né? É bom talvez dar um panorama um pouco a esse respeito, né? O curso de Relações Internacionais, tradicionalmente, é um curso interdisciplinar, é esse, digamos assim, né, o natural do curso. Cada universidade às vezes tem, digamos assim, um lado que você puxa um pouco mais, né? Tem algumas universidades, que nem a Universidade de Brasília, um pouco mais diplomática, talvez, a USP, um pouco mais para o direito. Acho que a nossa principal abordagem aqui da PUC tanto política quanto um olhar mais sociológico, ou em outros termos, partindo um pouco da análise da sociedade para entender também o internacional, né? Mas faz parte do curso de Relações Internacionais essa interdisciplinariedade, né? E eu acho que faz parte um pouco do que a série estava falando, né? Eu estava pensando em fazer história, direito, né? Muitas vezes as pessoas que vão fazer relações internacionais ficam um pouco pensando nessa questão, né? De qual das áreas, e eu mesmo, né, aproveitar e falei que depois eu podia contar um pouco mais da minha trajetória. Quando eu iniciei a minha graduação, o curso de Relações Internacionais estava ainda iniciando aqui no Brasil, né? O primeiro curso que formou-se no Brasil foi na UNB, e a PUC já foi o segundo curso de todo o Brasil que se formou, né? Que surgiu aí na década de 90 aqui no curso de RI. A gente está, na realidade, fazendo exatamente 30 anos esse ano, né? E na época eu comecei a graduação na USP, e era o ano que eu entrei, era o primeiro ano do curso de graduação na USP. E eu não pensei em fazer relações internacionais, eu comecei ciências sociais,
mas na minha grade tinha algumas disciplinas de RI, e eu fui cada vez mais pegando essas disciplinas de relações internacionais e me aproximando, né? E um pouco dessa experiência de gostar de história, de gostar de diferentes vertentes, né? Isso eu acho que me ajudou um pouco a me aproximar um pouco, mas gostar muito da área internacional, que é uma coisa que a gente podia conversar também, né, Séries? Eu fiz um intercâmbio na minha graduação, e um pouco a partir desse intercâmbio que a questão internacional, assim, já das disciplinas que eu cursava, na USP, já estava me interessando, mas aí eu fiquei realmente fascinada e querendo realmente me aproximar mais dessas questões internacionais do que num contato mais com a realidade brasileira e mais local que eu tinha ali nas redes sociais, né? Eu estou vendo que o Guilherme fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido, né? Está em dúvida aí sobre qual curso, direito ou relações internacionais, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. O curso de RI, ele é composto por uma grade que tem algumas disciplinas de direito, tanto teoria geral do direito, quanto depois tem direito internacional, e o nosso curso como um todo, ele tem aí uma grade em que você tem uma flexibilidade, né? A gente tem 9 disciplinas no total que o estudante pode escolher, a partir de uma grade que é ofertada, né, e que você pode pegar disciplinas também que sejam mais do direito, assim como, por exemplo, o primeiro assunto que a gente estava conversando sobre iniciação científica, é possível você cursar relações internacionais e fazer iniciação científica em direito, por exemplo, com um professor ou professora de direito, né, uma coisa não impede a outra, né. O que você vai ter específico de RI, né, para além do direito? Primeiro de tudo, a gente tem na grade, né, uma formação bastante forte em política internacional, a gente tem formação em economia também, né, tanto introdução à economia quanto economia internacional, economia política, a gente tem também algumas disciplinas mais profissionalizantes da nossa área, né? Tanto laboratórios quanto oficinas profissionais, né, que fazem parte aí do nosso curso, que o objetivo é realmente aproximar o estudante já a partir do terceiro semestre de uma vivência profissional, né, de ficar aí, tanto desenvolver habilidades que vão ser importantes profissionalmente, quanto uma proximidade maior com realidades, né, formulação de políticas internacionais, por exemplo, a gente tem 1 e 2, né, de algumas atividades que vocês podem realizar aí depois já formados ou mesmo como estágio, né? Que é uma questão importante da gente falar, depois a Séries também pode complementar um pouco com a experiência que ela tem, tanto da turma dela, quanto em geral né, dos colegas e as pessoas que ela foi conhecendo aqui na PUC, né, em relação à própria profissão, né, de relações internacionais, quais são as áreas que geralmente o internacionalista atua, né? É muito comum que quem se aproxima do curso, vem cursar de fato o curso, vem por causa da área de diplomacia, né, Séries? Se você perguntar no primeiro semestre quem quer ser diplomata, quase todo mundo vai levantar a mão. Para além da área de diplomacia, também tem muito interesse a área nas organizações internacionais, como a própria ONU, FMI, Banco Mundial, né, que também é uma área de atuação importante da área de RI, mas, na realidade, o profissional de RI é muito mais diversificado do que isso, né? A gente atua, né, formando profissionais que trabalham em diferentes áreas. Então, a gente vai ter profissionais que atuam no setor privado, desde o setor de empresarial, corporativo, como financeiro, de bancos, temos muitas pessoas que atuam nessa área. Nós temos pessoas que atuam seja no terceiro setor, de ONGs, ou seja no setor público mesmo, municipal, estadual, federal, diretamente, às vezes, em secretarias internacionais, por exemplo, municipais, e às vezes indiretamente, né? Secretaria do Meio Ambiente, questões do estilo, né?
Temos alguns profissionais que atuam na mídia, no jornalismo, né? O Jamil Chad, para quem gosta de acompanhar a área internacional da UOL, é ex-aluno aqui da PUC São Paulo. Nós temos até influencers, né? Aqui da PUC São Paulo, Fernanda Concon, que também é também formada aqui no nosso curso, né? E mesmo a área que a minoria que segue, né? Que é a área que eu acabei ficando, que é a área de docência, né? E pesquisa, né? E aí fica um pouco a pergunta, né? Como que todas essas diferentes áreas englobam ali um único curso, né? Estava comentando com vocês, né? Os anos 90 a gente foi formado no nosso curso, 95, e foi o segundo curso do Brasil, né? Naquele contexto já estava, né, a grande palavra da moda era a discussão sobre globalização, né? Tudo era globalização, a educação para globalização, e é nesse contexto que o curso foi se transformando em cada vez mais necessário no Brasil e que atualmente é imprescindível, porque cada vez mais nós somos afetados por coisas que acontecem no mundo internacional, né? Somos diretamente impactados, né? Pensem aí em toda essa guerra tarifária e provocada pelo governo Trump, o quanto que isso impacta não só empresas brasileiras, mas o agronegócio brasileiro, mas o próprio terceiro setor, né, que está trabalhando em cima de consequências disso, né, o impacto sobre refugiados e tudo isso, né? E justamente os profissionais que atuam nessas áreas, às vezes numa empresa que nem internacionalizada mas que acaba sendo impactado pelos processos, né, econômicos brasileiros que estão, né, acabando sendo afetados aí pelas transformações na economia internacional, né? Então, de fato, a gente tem profissionais de diferentes áreas e acho que a grande importância da nossa formação é realmente preparar vocês para conseguir fazer essa leitura do internacional e como que o internacional vai impactando a nossa realidade, né, Séries? Fala um pouquinho mais aí, pensando também na sua turma, o que, que você complementaria aí do que eu estava falando. Eu acho que assim, observando a partir do contato que eu tive com os meus amigos, com os meus colegas, né? é, os estágios que eles fizeram, enfim, depois foram até efetivados, era sempre muito diverso, assim, tinha pessoas que trabalhavam em bancos, tinha pessoas que trabalhavam em comércio exterior de empresas brasileiras que queriam se internacionalizar. Eu tive amigos que trabalharam em consulados, então, em consulados, instituições municipais, né? Então, realmente o graduando em relações internacionais e o graduado em relações internacionais é muito requisitado assim em todas as áreas, basicamente, né? Claro que vão ter áreas que vão precisar ali de um curso específico, mas eu acho que esse olhar internacional ele é requisitado, é muito importante também, eu acho, essa questão que a gente tem de afinidade com o cenário internacional, né, a política internacional, esse entendimento que a gente tem, geralmente o desenvolvimento nas línguas, né, eu acho que quem vai para a RI tem um interesse para além do inglês, né, acaba querendo aprender francês, alemão, italiano, enfim, isso acaba sendo bem conveniente quando você vai disputar para uma vaga que precisa dessas línguas ou que demanda por uma língua a mais, então eu acho que a formação em RI ela é bem completa nesse sentido, assim. E realmente, em termos assim de se você quiser começar a estagiar, né, começar a ter essa inserção profissional, a oferta de vagas é muito. Inclusive, tem até um. Eu não sei se isso vai servir, mas tem até um Instagram que eu acho que é RI Works. Eu acho que é uma iniciativa da Unesp, talvez, mas eles postam vagas lá de estágio. E é legal de ver esse Instagram para você ver, porque para você ver a oferta de vagas. É toda hora que eles estão postando vagas que eles falam nos editais ali, que estão procurando pessoas de RI, pessoas que falem mais de uma língua, que tenham essa formação. Então, eu acho que. E eu acho que aí, juntando com a graduação da PUC, existe muito esse incentivo a você é, participar, se desenvolver dentro dessas instituições da PUC, para você posteriormente ter no seu currículo que você é,
que você fez parte dessas instituições, da administração dessas instituições. Eu, por exemplo, fui vice-presidente da bateria. A princípio é uma organização musical e tudo, mas é uma demanda gigantesca, assim, você administrar um grupo de pessoas, promoção de eventos. Então, são essas experiências que você pega dentro da comunidade da PUC que você vai usar muito para o seu futuro, assim, né, para você crescer. Então, por isso que eu sempre incentivo novamente as pessoas a se envolverem, assim, né? E se envolver também não significa que você vai ter que ficar naquilo até o final da graduação, que você vai ter que seguir aquele caminho. É para você, na graduação e essas diversas instituições, diversos grupos de estudo, eu acho que isso é legal de falar também. A PUC tem muitos. A oferta de grupos de estudos na PUC é muito diversa. Existem grupos de estudos para gênero, o grupo de estudos da Natália, que é hegemonia, Estados Unidos, tem grupo de estudos de conflitos, que é muito forte na PUC, estuda bastante Oriente Médio, né, conflitos internacionais. Então, eu acho que A gente tem agora um novo sobre clima, né, séries, sobre clima, organizado é pela verdade. professora Terra Budini. A gente tem também um sobre a ascensão da extrema-direita, né, que são todos fenômenos muito atuais e muito importantes de serem acompanhados, né? Um pouco isso que a série estava comentando. Não tem nada, não necessariamente porque você quer se dedicar a alguma coisa acadêmica, mas sim porque, assim, é o que eu estava falando, o mundo está se transformando muito rápido atualmente. E o profissional de RI é o profissional que sabe enxergar isso, né? E para conseguir fazer essa leitura, interpretar as transformações que estão em curso, a gente tem que se aprofundar um pouco nesse conhecimento, que aí mesmo saindo da faculdade você consegue fazer um pouco dessa interpretação, né? E Com certeza. frequentemente a gente tem egressos falando isso, né? O momento que aconteceu, estourou a crise tal, e eu enxerguei que tinha uma oportunidade ali, que a gente devia investir em tal coisa, foi o momento que eu cresci na empresa, porque, de fato, quem não tem essa formação em relações internacionais não vai enxergar oportunidade, né? Só vai enxergar crise, né? Só vai enxergar o risco envolvido, né? Então, essa é uma questão bastante importante. Eu queria falar de várias coisas que estão aparecendo aqui nas perguntas. Uma que já apareceu duas vezes, o Guilherme Soares perguntando a respeito dos intercâmbios, também o Giovanni perguntando um pouco de intercâmbios. Nós temos um programa bastante grande de intercâmbios aqui na PUC, né? Temos parceria aí com dezenas de universidades, né, em vários países. A própria SERES fez parte desse intercâmbio, né, as universidades parceiras que a gente faz acordo, vocês podem ir fazer o intercâmbio no exterior com essas universidades sem pagarem nada mais para essas universidades. E mais, né? Quando vocês voltarem, vocês têm a equivalência do semestre, então vocês não vão precisar cursar um semestre a mais por aqui, além de todo o apoio, né, da universidade para facilitar esse processo de vocês, né? A Séries pode contar um pouco da realidade dela, né, Séries? Claro, é assim, primeiro que é muito legal você ter essa experiência de você morar fora do país, de você conhecer outra cultura, outro dia a dia, tudo diferente, o transporte é diferente, o jeito das pessoas é diferente. Eu fui para Paris-Nanterre, que é uma universidade um pouquinho fora de Paris, né, na França. E é um convênio que eles têm com a PUC e, na verdade, eles são o segundo maior campus da França. Eu fui descobrir isso quando eu cheguei lá, mas eu achei foi demais, assim, toda a história da universidade. É uma universidade super tradicional lá. E as matérias, eu até consegui fazer matérias de mestrado, na verdade, porque eu estava no meu sétimo semestre quando eu fui fazer intercâmbio. Inclusive, eu fiz intercâmbio e eu fiz o começo do TCC ao mesmo tempo. É, e foi muito. A experiência foi muito legal, assim. Eu tive matérias em francês, né? Então, você conseguir ter esse contato com outra língua também, isso com certeza vai te desenvolver para o futuro, a habilidade de você estar ali sozinho e você ter que se virar no outro país, você tem que. é,
Você tem que basicamente saber ser autônomo, porque se você não for autônomo, ninguém vai fazer por você, né? Então, nesse sentido, é muito interessante. E também, eu acho que ter contato com a pesquisa acadêmica de outros países, ter contato com a visão acadêmica que os outros países têm, né? Foi muito interessante. Então, eu acho que foi bem legal essa oferta que a PUC teve. E eu acho que tem várias universidades, na verdade, eu não vou saber dizer agora, mas que a PUC oferece, mas eu tive amigos que foram para os Estados Unidos, é, eu acho que para Alemanha também, para Portugal, é, tem para vários outros países também na América do Sul, tem pessoas que vão para a Coreia do Sul, Japão. Japão. Não, é muito, muito diverso, é muito legal, assim, a oferta. E eu recomendo muito, assim, recomendo muito. A experiência, gente, de intercâmbio é uma experiência não só muito rica aqui na PUC, né? Então, nós temos muitos estudantes, temos inclusive algumas vagas que são específicas do curso de Relações Internacionais, né? Mas eu acho que é muito rica realmente para o internacionalista, né? Porque é isso que a Séries falou: você vai ter contato com outra cultura, outra lógica de pensar, a própria forma que a universidade ensina ou pensa sobre determinadas questões bem diferentes da nossa, né? Uhum. E entender outras culturas, entender outra lógica de pensar é algo que fica claro aí, mais claro ainda para o internacionalista, os desafios, né, de uma negociação, os desafios ali envolvidos, né, nos interesses diferentes que estão colocados ali sobre a mesa, né? Acho que essa é uma questão central e realmente como se caísse um pouco uma ficha, né? Eu estava comentando com vocês que acho que foi a partir daí que eu realmente me interessei pelas relações internacionais definitivamente, porque eu já via pegando umas disciplinas na graduação, que eu fiz lá na USP, mas aí eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Universidade Livre de Berlim, né? E lá eu peguei várias disciplinas sobre Europa, América Latina, e realmente depois de lá acabei ficando mesmo na área de relações internacionais. Então é algo que eu recomendo bastante de vocês aproveitarem geralmente a gente, na nossa semana de recepção aos ingressantes, o Giovanni está falando que só de ouvir já está com vontade de fazer vestibular. Né? Nossa semana de recepção vira e mexe, a gente tem a apresentação sobre as diferentes ofertas de intercâmbio, e muitas vezes, quando a gente faz a seleção, as entrevistas, os alunos já ficam, desde a semana de recepção, eu já fiquei morrendo de vontade, né, sério? Eu já Sim. fiquei querendo muito buscar, fazer o meu intercâmbio, é uma coisa que vale muito a pena, realmente é possível. Tem uma última pergunta aí, acho que uma última pergunta sobre intercâmbio, e aí a gente fala dos outros assuntos também que já chegaram, né? Se é possível dupla diplomação. A gente tem também essa possibilidade com a Sanspor, eu não sei se tem mais alguma universidade que a gente tem essa possibilidade, mas a maioria não é via dupla diplomação, é via equivalência aqui, né, em relação às disciplinas que você cursa lá, isso implica que você não vai ter que fazer nenhum semestre, um ano a mais, né? Então, facilitar ao máximo para vocês terem essa experiência e poderem realmente graduar no período adequado, né? Muito bem, gente. Tem algumas atividades aqui da PUC que eu ainda queria conversar um pouco com vocês, mas para ter certeza que a gente responda todas as perguntas, vamos passar para a pergunta da Tamires, que faz tempo que ela colocou e a gente ainda não respondeu, né? Poderia falar um pouco mais sobre isso, como que os professores, né, e o próprio curso ajudam na conquista de estágios, trabalhos, oportunidades profissionais, né? A Série estava comentando aí sobre, né, o RI Works, né, que dá para vocês seguirem no Instagram e ver um pouco as diferentes oportunidades que tem na área de relações internacionais. Mas a gente tem também aqui dentro da própria PUC, né, algumas experiências nossas, né? A gente tem o LinkedIn, a gente tem oportunidades de estágio nas relações internacionais, que foi criado por nós, e que nem esse RI Works, né? A gente não coloca PUC, São Paulo, fica aberto para todo mundo, mas fomos nós que criamos e a gente divulga atividades na área.
Para além disso, a gente está introduzindo agora um novo sistema, esse sim é fechado entre nós, chama Workalow, que tem também publicação de vagas em relações internacionais, tanto de empresas que nos procuram, né, quanto próprio egressos, né, também publicando vagas que aparecerem, né, nos seus locais de trabalho e etc. E para além disso, a gente tem aí realmente as próprias disciplinas profissionalizantes, né, que eu cheguei a comentar rapidamente com vocês na live, né, a gente tem a partir do terceiro semestre sempre tem uma disciplina mais ou menos que a gente foi pensado para colocar em prática as atividades, né? São disciplinas que vocês quase não vão ter aula expositiva, né? E que foi de fato planejada para vocês terem uma atuação mais prática e pensarem mais concretamente, né? Como efetuar vários desafios, né? A gente tem uma disciplina, por exemplo, nesse sentido, que é de simulação internacional, talvez, não sei quem está nos acompanhando, quanto que já está definido ou não na área de RI, às vezes quem está mais definido já teve essa experiência de fazer uma simulação internacional, né? Não sei se você fez antes, Séries. Você chegou a fazer antes da graduação? Eu cheguei a fazer, eu sou de Florianópolis, então a UFSC promovia e foi muito legal. A gente eram graduantes em Relações Internacionais, eles promoveram, e aí era ensino médio, se chama CIEM. E era uma Assembleia Geral da ONU, assim, era muito legal. E, então foi uma das coisas que me deu mais vontade de fazer RI, na verdade. E a gente tem essa. Eu acho que eu não tive essa disciplina como obrigatória, mas a gente teve a oficina, né? Que é mais em termos de profissionalização. E antes a gente teve o laboratório, que a gente também trabalha bastante essa questão de discurso, de DPO, né? E a simulação de como você atuaria dentro de uma organização internacional, escrever textos formais, apresentá-los em público. Então, foi super interessante, assim. Exato, né? Então, a ideia de uma simulação, né? A gente tem aqui dentro da disciplina, mas também que é feito externo para pessoas de fora da PUC, né? Essa semana, hoje, aliás, a gente está tendo uma simulação, né? Que eles se inscreveram, acho que há 15 ou 3 semanas, quem está participando aqui da PUC da simulação hoje. De fato, ela não necessariamente também tem que ser por pessoas que querem ir para as relações internacionais, né? Porque o que é interessante, né? Você recebe um guia de estudos, você tem que estudar qual que é os interesses ali do Estado ou da delegação que você vai representar, né? E, de fato, você tem que participar dessa simulação de uma reunião internacional, né? Apresentando, né? Representando esse Estado, representando essa delegação e seus interesses, né? Isso te faz entender melhor sobre, né, as diversas questões que estão em jogo ali, como principalmente faz desenvolver muito argumentação, retórica, né, Séries, e também assim a habilidade de negociação, né, de você conseguir negociar ali, conseguir chegar num acordo, né, apesar das divergências, etc. Essa é uma das disciplinas que a gente tem, né, justamente para simular a realidade prática para vocês. A gente tem também disciplina de formulação de políticas internacionais, né, em que a partir desse semestre ela vai começar a transformar uma disciplina extensionista, então a gente vai começar a trabalhar a partir de propostas práticas, né, de alguns grupos, né, e fazer uma formulação a partir dos nossos alunos de graduação de como resolver aquele problema, né, para atores, empresas, secretarias municipais e coisas do estilo, né? E a gente tem uma hora semanal que a supervisora ou supervisor de estágio realmente fica dedicado a ajudar os estagiários do curso ou os que estão procurando estágio, ajudar a conversar com vocês sobre o currículo, que inclusive a gente tem uma disciplina de oficina profissional, né, Séries, que também tanto vocês têm contato com as diferentes áreas e diferentes profissionais de relações internacionais, aqueles que a turma mais se interessar, é uma disciplina de turma bem pequenininha, de 15 a 20 pessoas,
né? Então, vocês apresentam um pouco quais são os principais interesses de vocês, vão receber profissionais naquele setor de trabalho, né? Tirarem dúvidas e também trabalhar um pouco mais em currículos, cartas de motivação e etc. Então, tudo isso para preparar vocês mais um pouco aqui dentro mesmo para o mercado de trabalho, né? Sim. Se eu puder Que complementar um mais? pouquinho, Complementa aí, eu acho que Séries. só sobre a oficina profissional, acho que foi muito interessante, porque, na verdade, a gente tem todas essas formações. Eu acho que, se eu não me engano, foi no sexto semestre ou quinto que a gente teve a oficina profissional. Então, ela é muito legal no sentido de, tipo, você não precisa decidir tudo que você vai querer no primeiro semestre. A graduação inteira tá ali para você ver as suas opções, para você ser exposta a elas, para você participar das instituições, conhecer colegas que vão estagiar em certos ambientes e colegas que vão estagiar em outros ambientes, e você vê essas possibilidades que tem para você seguir, né? Então, a oficina profissional foi muito legal. Eu lembro que a gente até recebeu uma jornalista que era formada em RI, e geralmente jornalismo, claro, a gente associa jornalismo, né? Publicidade, enfim. Mas eu acho que é muito interessante porque, de novo, existe essa demanda por esse olhar do internacional, interdisciplinar, de como as questões do cenário político internacional se conectam com administração, economia, direito, que é tudo que a gente vai ter ao longo do curso, né? Então, eu acho que é muito interessante para ver que realmente o curso de RI, ele não é nada limitante, pelo contrário, ele te abre muitas oportunidades de você trabalhar para além da diplomacia, né? Que, claro, eu cheguei entre RI, o olhinho tá brilhando para diplomacia, mas eu acho que, claro, nada impede também de você querer seguir carreira diplomática. Eu acho que é uma área muito nobre, né? Um cargo muito nobre, mas também existem muitas oportunidades caso não seja com a qual você a que você queira seguir, né? Não é nada limitante, assim, existem várias outras oportunidades. Exato, exato. Talvez valha a pena a gente falar um pouco mais sobre algumas entidades aqui da PUC que a gente ainda não falou, né, Séries? Uhum. A gente tem aqui também, a gente falou um pouco dos grupos de estudo, falamos da simulação, mas assim, a gente tem aqui também uma empresa júnior, a Prisma, também dá para vocês seguirem a Prisma nas redes sociais, no Instagram, né? Ela é de fato focada para prestar serviço para empresas privadas, né? Que estão pensando em de alguma forma internacionalizar, começar a oferecer alguns serviços e produtos internacionais, então faz uma avaliação, né? E coisas do estilo. A gente tem também aqui na PUC o PET, o Programa de Educação Tutorial. Esse é um programa do governo federal. São poucas universidades que têm esse programa, na realidade, especialmente universidades privadas. Aqui, em Relações Internacionais, na PUC, nós temos. Vocês têm via PET tanto bolsas, né, pagas pelo próprio governo federal para os estudantes, como você também tem uma série de digamos assim, embasamentos, fundamentos para você também ter 3 professores tutores acompanhando os estudantes, e o PET vai trabalhando aí anualmente a partir, né, de temáticas que eles vão aí desenvolvendo e organizando entre eles, mas que também tem serviços de extensão, né? Quem porventura não conhece essa palavra, extensão é um pouco da ideia de estender mesmo, né? De levar o conhecimento da universidade para fora, né? Estender esse serviço, né? Então, a gente tem atualmente no PET, eles têm uma cooperação com o CONAR, né, que é o órgão que trata da questão do refúgio aqui no Brasil, né, e por meio disso eles têm aí organizado, ajudado o CONAR no tratamento dos dados, né, e no processamento aí dos pedidos de refúgio aqui no Brasil, né, uma coisa que ajuda bastante para os nossos estudantes a tirarem o tratamento que a gente tem da questão do plano, digamos assim, mais teórico, né? De que você fica falando sobre os refugiados sempre, né, naquela distância, né? E conhecer um pouco mais da realidade prática, né? Do que é, né, a realidade de um refugiado chegando no Brasil, os problemas, né? E até
tanto né, todos os acessos que tem aqui, mas também todos os problemas práticos para conseguir esses acessos aqui no Brasil, né, Séries? Sim, eu até lembrei que, na verdade, eu não fiz parte do PET, mas por algum semestre, eu não tô inteirada agora se ainda está acontecendo, mas eu fiz aquele projeto com o Inicial, né? CONAR. Isso, que na verdade era um semestre que a gente se disponibilizava. Na verdade, era em conjunto com algumas outras faculdades de São Paulo, e a gente se disponibilizava para essa questão de questões burocráticas que tinham que ser feitas, né, com os refugiados, então foi muito interessante. A gente trabalhava com a ADOS também, que é uma ONG que eles escrevem. Geralmente, quando esses refugiados vêm, eles precisam que um documento seja escrito explicando a situação deles, explicando por que eles precisam do refúgio, porque eles saíram do país deles. Então, a gente fazia esse preenchimento, assim, e nossa, foi uma experiência muito que abre, te tira daquela coisa teórica, realmente, né? Te tira de você estudar no livro, porque são pessoas que estão aqui em São Paulo, estão aqui no Brasil, que vêm para cá, situações que acontecem, que estão acontecendo agora, né, no momento. Então, eu acho que é muito interessante, ainda mais São Paulo sendo uma metrópole, né, uma grande metrópole, eu acho que a gente tem esse fluxo migratório aí de refugiados mais intenso. Então, esse foi um projeto que a PUC promoveu e que, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive de formação, assim, de se inteirar sobre o que acontece no mundo, né, outras realidades. E eu entrevistei pessoas do Afeganistão, na época que estava dando as crises no Afeganistão com o Talibã, eu entrevistei muitas pessoas da Angola. Eu lembro que eu entrevistei uma pessoa, um homem do Marrocos, que ele estava tendo perseguição política por causa do regime lá. Então, assim, foi muito interessante. Mas eu só queria fazer um parênteses para não falar muito. Não, ótimo. Enquanto eu estava falando, eu estava pensando que você tinha participado, mas eu estava um pouco em dúvida. Mas é isso, porque a Sim, parceria com o Conari ela não começou via PET, né? Então, por isso que exatamente. você participou, mas que não foi via PET. Né? Eu estava meio nisso na cabeça, assim, será que a Exatamente. séries foi do PET? É, não, mas nossa, foi muito, muito interessante. Eu até penso em ano que vem me voluntariar de novo lá na ADOS, né, fazer esse mesmo trabalho, porque, novamente, às vezes eu entrevistei algumas pessoas em francês também, né, porque às vezes eles não sabem falar português nem inglês, então ter essa segunda língua foi ótimo, assim, para comunicação, né, para você precisa preencher um documento falando a história da pessoa. Imagina, você precisa saber falar, ter o mínimo de comunicação, né, então foi muito interessante. Perfeito, perfeito, Séries. Eu estou aqui olhando, gente, as perguntas não respondidas. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, manda aí que a gente já acrescenta, que a gente já está indo para o final agora da nossa live. Eu estou vendo que tem uma do Guilherme. Ele ainda está perguntando, falando aqui para não monopolizar. Fica tranquilo que você não monopolizou, né? Ele está perguntando aí se ele consegue pegar optativas de outras matérias, né? De outros cursos, por exemplo, optativas do direito, quanto faz relações internacionais. Consegue sim, Guilherme. A gente tem três disciplinas assim no meio do curso, do quarto ao sexto semestre, que são disciplinas a gente chama aqui na PUC de optativas da universidade. Então, você pode pegar de qualquer outro curso, do próprio direito, pode pegar essas optativas. E depois, também, no fim do nosso curso, o sétimo e oitavo, ele é formado por eletivas, né? E a gente tem um dia da semana que é formado por eletivas principalmente de outros cursos, né? Não tanto, digamos assim, de relações internacionais raiz, mas também de professores de outros cursos que ofertam as disciplinas, né? Então a gente tem uma tendência de ter presença de disciplinas do próprio direito, disciplinas de marketing, economia, da fé em geral, administração, às vezes, né? Então é possível também cursar essas disciplinas, né? Então tem ali a gente tenta trazer um pouco dessa combinação com uma grade flexível,
que eu acho que é própria e adequada para a área de relações internacionais mesmo, né? De vocês conseguirem se especializar tanto em áreas que porventura vocês se identificaram mais, seja direito, seja economia, seja política, né? Quanto realmente poder se aprofundar mais em assuntos que interessam vocês mais, que talvez vocês gostariam de atuar profissionalmente, né? Ou que de fato gostariam de aprofundar conhecimento, né? E questões do estilo, né? Eu acho que a gente conseguiu dar conta de tudo, né, Séries? Ou eu espero. Acho que sim, acho que, é, enfim, sobre tudo isso, assim, eu acho que no geral eu diria para mergulhar no curso, assim, eu acho que a PUC é um ambiente que proporciona muitas oportunidades em vários, vários aspectos, assim, profissionalizante para a comunidade. A sua formação enquanto uma pessoa que vai fazer parte de uma sociedade no futuro também. Então, é, eu acho que eu recomendo muito a PUC e é isso. Obrigada pelo convite de novo, prof. Exato, eu de vez em quando participo de fóruns profissionais e outros tipos de atividades em que os estudantes estão tomando essa decisão sobre vestibular e etc. E sem querer ficar aí puxando muito a nossa camisa, né? Vestindo muito a camisa da PUC, né? Puxando a nossa sardinha daqui, mas realmente é uma coisa que eu sempre comento, assim, escolham universidades que vocês têm um espaço plural, diversidades, entidades, né, intercâmbio, que vocês possam participar muito de diferentes coisas, e a Séries acho que é um bom exemplo disso, né, que tocou, que participou de diferentes atividades aqui dentro da PUC. Eu acho que isso é muito importante, né, para a formação de vocês, para vocês entenderem, escolherem melhor o caminho que vocês querem seguir, né, e uma coisa que eu sempre falo com meus alunos: formação não se faz somente em sala de aula, né? Formação é uma coisa muito mais plural, vocês têm que ter contato com outras coisas, né? Então, acho que isso é muito importante e é muito rico aqui na nossa experiência aqui dentro da PUC em geral e dentro de relações internacionais da PUC em específico, né? Eu queria encerrar um pouco reforçando isso, reforçar com vocês, né, a data do vestibular, não se esqueçam, se inscrevam aí no vestibular de inverno, até 20 de junho, aí a data final deles. E vem para a PUC, vocês vão amar, todo mundo aqui, somos, né, uma família puciana, super felizes entre nós, acho que vai ser super gostoso. E espero ter contribuído, esperamos, né, Séries, ter Sim, contribuído. Sempre um período de dúvidas, ansiedades, mil muita. escolhas, assim, não é? E estaremos disponíveis, vocês chegando aqui também para continuar a ajudar nessas dúvidas e questões, e esperamos ter contribuído, né, Séries? Sim, estamos à disposição, eu estou à disposição quem tiver dúvidas. Enfim, eu acho que talvez eles marquem nosso Instagram, mas eu estou sempre muito aberta para falar sobre a minha experiência, porque quando eu era caloura me falaram sobre a experiência deles e eu acho que sempre foi muito interessante compartilhar isso e ter essas instruções, né, orientações. Mas no geral, assim, vai dar, vai dar tudo certo. Eu acho que o momento do vestibular, talvez as pessoas que estejam assistindo, que estão escolhendo o curso, o momento do vestibular é muito de muitas dúvidas, né? Mas eu acho que o curso de RI é uma excelente escolha, assim, é uma formação mega completa, e eu acho que a PUC oferece, como a professora falou, essa formação para além da sala de aula, né? Essas possibilidades de formação para além da sala de aula. Então, eu acho que era isso. Tá ótimo, gente. Nós agradecemos demais, muito obrigada e nos encontramos aí em breve, não é? Tchau, obrigada. Não se esqueçam de se inscrever até 20 de junho. Obrigada, Séries. Tchau, obrigada, gente. Obrigada, professora.